No profundo do Sistema Solar, a cerca de 1.414 bilhões de quilômetros da Terra, um mundo intrigante gira graciosamente, cativando os corações e mentes dos astrônomos por séculos. Bem-vindos ao enigmático reino de Saturno, o gigante gasoso repleto de segredos, desde um padrão hexagonal artificial em seu polo norte até chuvas misteriosas que caem em Saturno do espaço. Recentemente, os cientistas notaram algo estranho acontecendo com os anéis de Saturno, despertando preocupações sobre nosso vizinho cósmico. Quem quer que habite a Terra não verá mais os majestosos anéis de Saturno. Mas por que os astrônomos acreditam que eles estão prestes a desaparecer e o que são essas coisas estranhas se movendo ao longo dos anéis de Saturno? As primeiras imagens de Saturno, capturadas pela sonda Pioneer 11 em 1979, marcaram o início de nossa jornada para entender esse gigante celestial. No entanto, foi somente com a chegada da missão Cassini em 2004 que os cientistas começaram a revelar as verdadeiras maravilhas desse mundo anelado. À medida que continuamos estudando Saturno, ocasionalmente o planeta revela seus segredos, demonstrando o quanto ainda não sabemos sobre sua complexa natureza. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com um núcleo que representa cerca da metade do raio do planeta e pesa entre 12 e 20 vezes a massa da Terra. Surpreendentemente, Saturno flutuaria na água se houvesse um reservatório grande o suficiente para segurá-lo, devido à sua densidade de aproximadamente 687 gramas por centímetro cúbico, tornando o planeta menos denso entre todos do Sistema Solar. Além disso, ao contrário de outros planetas que aparecem como esferas quase perfeitas, Saturno é o mais achatado de todos, girando em torno de seu eixo a uma velocidade notável, o que o faz salientar no Equador e achatar nos polos. O planeta com anéis tem um diâmetro de aproximadamente 120 mil quilômetros no Equador e se estende por cerca de 109 mil quilômetros de um polo a outro. As distintivas faixas amarelas e douradas visíveis da Terra são causadas por ventos superrápidos em sua atmosfera superior, atingindo incríveis 1.800 km por hora. No entanto, uma observação mais próxima revelaria algo verdadeiramente bizarro: um padrão hexagonal colossal com cerca de 32 mil quilômetros de diâmetro, transitando de uma tonalidade azulada para um tom dourado. Imagens de alta resolução da Cassini foram habilmente compiladas para criar uma animação deslumbrante, revelando esse fenômeno em cores vibrantes pela primeira vez. Dentro do vórtice giratório do hexágono, localizado no polo norte de Saturno, ocorre um furacão colossal, com um olho que supera os furacões terrestres em impressionantes 50%. Vórtices avermelhados estão dispersos ao redor do furacão, girando em harmonia com o movimento anti-horário da corrente de jato hexagonal. Dentro do hexágono, há uma diferença notável na composição de partículas em comparação com o exterior. Partículas menores de neblina são abundantes, enquanto partículas maiores são escassas. Fora do hexágono, a situação se inverte. Uma das características mais intrigantes dessa tempestade de 6 lados é a sua resistência. Enquanto os furacões na Terra duram apenas uma semana, esse hexágono notável perdura por décadas, talvez até séculos. Então, como uma tempestade monstruosa como esta se forma? Simulações computacionais revelaram um fenômeno intrigante conhecido como convecção térmica profunda. Quando o calor é transferido por meio do movimento de fluido ou gás, pode gerar fluxos atmosféricos que resultam na formação de grandes ciclones polares e um padrão de jato leste em latitudes elevadas. À medida que essas características atmosféricas se combinam nas regiões superiores do planeta, surge a forma hexagonal inesperada e distintiva observada no polo norte de Saturno. A persistência do hexágono é o resultado de todas essas tempestades se formando profundamente dentro do planeta, milhares de milhas abaixo das camadas de nuvens. Os cientistas não conhecem nenhuma outra tempestade como essa em qualquer outro lugar do universo. Os hexágonos de Saturno são uma demonstração das maravilhas de que nosso universo é capaz, mas não são a única característica intrigante que o planeta oferece. Ao analisar os dados da Voyager, os cientistas notaram algo estranho: misteriosas faixas nos anéis do planeta. Mas algo ainda mais estranho foi descoberto durante a missão Cassini, e nenhum sinal dessas características semelhantes a fantasmas foi detectado, aprofundando o mistério por trás desse fenômeno inexplicável.
A observação mais próxima revelou que as faixas geralmente têm uma aparência escura quando vistas de cima, no entanto, quando observadas de baixo, tendem a parecer claras. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo o que causa essas misteriosas listras, mas sabemos que elas reaparecem sazonalmente durante a primavera e o outono de Saturno, assim como acontece em nosso planeta. Assim como na Terra, há 4 estações em Saturno, mas cada estação saturnina dura aproximadamente 7 anos terrestres. Supõe-se que as faixas se originem de partículas de poeira nos anéis que se separam de pedaços de gelo e flutuam independentemente acima do restante das grandes pedras de gelo. Pode ser o campo magnético de Saturno que causa isso, e quando o vento solar interage com o campo magnético de Saturno, cria um ambiente eletricamente carregado. Esse ambiente pode influenciar o comportamento das partículas de poeira carregadas, fazendo com que temporariamente se unam e formem manchas mais densas dentro dos anéis. Embora outros gigantes em nosso sistema solar também tenham anéis, os anéis de Saturno são os maiores e mais distintos. Os 7 anéis foram nomeados na ordem de sua descoberta, posicionados ao longo do equador de Saturno. Os anéis começam aproximadamente a 7.000 km do núcleo do planeta e se estendem por uma distância impressionante. O anel sozinho abrange uma distância de cerca de 120.000 km a 420.000 km. Para dar uma ideia de escala, imagine uma estrada se estendendo por todo o comprimento do anel e de Saturno, desde suas franjas externas até a fronteira interna. Se você dirigisse continuamente a uma velocidade de 160,9 km por hora, levaria mais de 2,5 meses para viajar de uma extremidade da estrada para a outra. E se considerarmos o tênue anel Febe, ele se estende aproximadamente de 160,9 a 434,3 vezes o raio de Saturno. Assim como a forma distintiva do próprio planeta, os anéis de Saturno são incrivelmente planos. Observações detalhadas indicam que, em certas áreas, os anéis podem atingir uma espessura de aproximadamente 1 km, mas os anéis principais são surpreendentemente finos, medindo apenas 10 metros de espessura. As partículas dos anéis de Saturno têm uma ampla faixa de tamanhos, desde minúsculos grãos de gelo assemelhando-se à poeira até fragmentos substanciais comparáveis em tamanho a casas, e há até mesmo algumas partículas excepcionais que alcançam dimensões da magnitude de montanhas. Mas nem sempre soubemos sobre os anéis de Saturno. Há quase 4 séculos, quando Galileu direcionou seu telescópio para Saturno, ele descreveu o gigante gasoso como tendo ouvidos ou alças, que eram, na verdade, as protuberâncias alongadas que reconhecemos agora, e os magníficos anéis de Saturno. Com seu modesto telescópio, Galileu não conseguia discernir os detalhes intrincados dos anéis, levando-o a confundi-los com grandes corpos celestes posicionados em ambos os lados do planeta. Hoje, pensamos que sabemos quase tudo sobre os poderosos anéis do sexto planeta, mas eles continuam a desafiar nossas expectativas. As partículas dentro dos anéis de Saturno, compostas quase inteiramente de gelo, estão envolvidas em um delicado equilíbrio entre duas forças opostas. A atração gravitacional de Saturno as puxa em direção ao planeta, enquanto sua velocidade orbital se esforça para impulsioná-las para o espaço. Os cientistas há muito tempo se perguntam se o planeta evoluiu com seus anéis, e as descobertas mais recentes mostram que Saturno nem sempre teve essa característica peculiar. Por mais de 90% da vida útil do gigante gasoso, o planeta não tinha anéis. Então, como e quando os anéis de Saturno se formaram? Uma possibilidade é que os anéis tenham se originado mais tarde na existência do planeta, quando pequenas luas geladas orbitando Saturno colidiram entre si. Essas colisões podem ter sido desencadeadas pela influência gravitacional de asteroides ou cometas que passaram. Um estudo de 2016 propôs outra ideia intrigante: os anéis poderiam ser os restos de planetas anões. Essa teoria sugere que esses planetas anões, que encontraram seu fim no passado distante, agora existem como os anéis enigmáticos que circundam Saturno. Ou poderia ter sido uma grande lua que colidiu com a maior lua de Saturno, Titã, no passado. Os cientistas identificaram uma possível lua chamada Crisálida que existia antes da formação dos anéis de Saturno. Por meio de simulações por computador, descobriram que a Crisálida era semelhante em tamanho à terceira maior lua de Saturno, Japeto. No passado,
A interação gravitacional entre Saturno e Netuno causou a inclinação e oscilação do eixo do planeta, em sincronia com a órbita de Netuno, levando às mudanças nos ângulos sob os quais observamos os anéis de Saturno. Titã exerce sua gravidade sobre o planeta e se afasta rapidamente, enquanto nossa Lua também se afasta da Terra, mas a um ritmo mais lento. Cerca de 100 a 200 milhões de anos atrás, Titã e Crisálida entraram em ressonância, e à medida que Titã migrou para fora, as forças gravitacionais desestabilizaram a órbita da Crisálida. Isso fez com que a Crisálida se aproximasse de Saturno e fosse despedaçada por sua gravidade. Quase 99% da Crisálida foi absorvido pelo gigante gasoso, e o restante deu origem ao impressionante sistema de anéis que vemos hoje. De acordo com um estudo recente, a idade dos anéis de Saturno é de aproximadamente 100 a 400 milhões de anos, mas sua existência pode em breve chegar ao fim. Uma verdadeira maravilha celestial faz com que os majestosos anéis de Saturno derretam e, em mais 100 milhões de anos, eles desaparecerão sob a influência da radiação solar ou de nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais. As partículas de poeira dos anéis saturnianos às vezes se tornam eletricamente carregadas e perturbadas. Quando isso acontece, as partículas de poeira se ligam ao campo magnético de Saturno, que as atrai para o interior da atmosfera superior do gigante gasoso. À medida que o gigante gasoso orbita o Sol, o planeta e seus anéis se inclinam, o que altera a quantidade de radiação nas camadas internas dos anéis e afeta a intensidade da chuva de anéis gelados. A NASA afirma que o sistema de anéis do sexto planeta está se esgotando a uma taxa extremamente rápida. Estima-se que a cada 30 minutos ele perde o volume de uma piscina olímpica e, recentemente, após 4 décadas de pesquisa, os cientistas revelaram a cascata de anéis que desce sobre Saturno, tendo um impacto na atmosfera do planeta. A cada segundo que passa, uma quantidade impressionante de até 2.800 kg de partículas de gelo, anteriormente bombardeadas por radiação ultravioleta solar, desce graciosamente sobre o planeta. À medida que essas partículas fazem sua jornada atmosférica, sua energia acumulada é transferida para o ambiente circundante por meio de colisões com outras partículas. Essa troca energética contribui para o aquecimento atmosférico de Saturno e pode causar faixas brilhantes nos hemisférios norte e sul do planeta. Mas não é a única chuva em Saturno. Encélado, uma lua de Saturno, dispara jatos de gelo d'água para o espaço a partir de seu oceano subterrâneo. Algumas dessas pequenas partículas são influenciadas pelo campo magnético de Saturno e pelas forças gravitacionais, fazendo com que chovam sobre a atmosfera do gigante gasoso. Esse fenômeno é conhecido como a chuva lunar. A chuva dos anéis de Saturno é um coquetel de produtos químicos, incluindo alguns compostos orgânicos. Consiste em água, butano, propano, metano, amônia, monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. No futuro, esse coquetel pode alterar as quantidades de oxigênio e carbono na atmosfera do gigante gasoso. Isso sozinho não é suficiente para a vida surgir em Saturno, mas e em suas luas? Recentemente, Saturno mais uma vez tornou-se o rei das luas do Sistema Solar, com a descoberta de 62 novos satélites orbitando o planeta anelado, elevando o total para 145 luas. No entanto, 2 desses satélites, Titã e Encélado, são particularmente intrigantes para os cientistas. Ambos esses satélites possuem pelo menos um ingrediente essencial para a vida. Titã é conhecido por sua atmosfera espessa e abundância de moléculas orgânicas, incluindo hidrocarbonetos complexos considerados blocos de construção para a vida. Enquanto isso, Encélado possui um oceano subterrâneo de água líquida, tornando-se um candidato promissor para abrigar vida ou fornecer as condições necessárias para a existência da vida. Titã possui uma atmosfera densa semelhante à de um planeta, como a Terra. Sua atmosfera é predominantemente composta por nitrogênio. Além disso, Titã possui rios, lagos e mares em sua superfície. No entanto, ao contrário dos corpos d'água cheios de água da Terra, os reservatórios líquidos de Titã consistem em metano e etano. O metano é um composto associado aos processos metabólicos de muitos organismos, servindo como fonte de energia. Embora seja altamente improvável que as membranas à base de lipídios cruciais para sustentar a vida em nosso planeta resistam às condições inóspitas de Titã,
Como suas temperaturas congelantes de cerca de menos 179 graus Celsius, os cientistas propuseram uma possibilidade alternativa envolvendo uma molécula chamada acrilonitrila. Uma das propriedades únicas da acrilonitrila é sua capacidade potencial de formar estruturas estáveis e flexíveis, como membranas celulares, criando um material fino em forma de folha. Essa folha poderia então se moldar em uma pequena esfera oca chamada exotosoma, semelhante às bicamadas lipídicas. Esses exotosomas poderiam atuar como microscópicas cápsulas para fins de armazenamento e transporte. O Observatório ALMA detectou quantidades significativas de moléculas de acrilonitrila na atmosfera de Titã, até 2,8 partes por bilhão. Os cientistas acreditam que uma abundância desse produto químico atinge a superfície do satélite ao longo de sua existência. Pesquisadores calcularam que Ligia Mare, o lago de Titã, poderia ter coletado acrilonitrila suficiente para criar aproximadamente 10 milhões de exotosomas em cada mililitro de líquido. Para colocar isso em perspectiva, isso supera a abundância de aproximadamente 1 milhão de bactérias por mililitro de água costeira encontrada na Terra. Com o lançamento previsto para 2027, o drone Dragonfly da NASA explorará Titã em profundidade, aproximando-nos finalmente de entender se a vida poderia se formar em um corpo celestial tão distante. Até lá, podemos descobrir ainda mais candidatos para a existência de vida extraterrestre dentro do nosso sistema solar. Portanto, fique atento para se manter atualizado sobre as últimas descobertas na exploração espacial. Esperamos que tenha gostado de assistir a este vídeo.